Olá pessoal, vamos para mais uma resposta aqui no canal, dessa vez o Tony Neto. Muito obrigado por sua pergunta, Tony. Ele pergunta bem aqui, ele assistiu o vídeo Como se tornar membro de uma igreja reformada e perguntou: irmão, na IPB, ou na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, existem casos de pessoa que precisa confessar um pecado perante toda a igreja, né? Então, isso aí é uma questão importante para falar, sabe? Digamos assim, e que em muitas comunidades no meio evangélico isso já gerou em algum momento alguma polêmica, certo? Eu não posso falar especificamente da prática presbiteriana, eu vou falar da prática reformada, mas é claro que eu estou já deduzindo, tá? Eu estou deduzindo que na IPB é semelhante, tá? É semelhante nesse sentido. Existe um processo de disciplina, tá? O membro então pecou, ou então pecou, como eu falo, todo mundo peca, mas ele está insistindo, não é, em uma vida de pecado e tem caído constantemente naquilo. Então vamos aplicar o princípio da palavra de Deus, né? Os irmãos são incentivados a tentar ajudar esse irmão de alguma maneira, a incentivá-lo. Se esse irmão não ouve o conselho dos presbíteros, o conselho no caso dos irmãos da comunidade, então os presbíteros são acionados também para fazer o papel deles, que é de pastorear o rebanho, de pastorear aquele irmão, aquela vida. Então vai começar o processo de disciplina, que é justamente relembrar as doutrinas, os compromissos, tá? Então é um trabalho de amor realmente, ok? E há todo um processo. Quando a pessoa, pela graça de Deus, ouve o conselho dos presbíteros, né, ela vai ser reintegrada na ceia, porque até então, quando chega no processo de disciplina, a pessoa é afastada da ceia, ok? Então, tudo isso é realizado de maneira particular com ele, com o indivíduo que está errando. Isso não é exposto na comunidade, tá? Então, não vai acontecer do pastor ou um presbítero chegar e começar a expor o pecado dos irmãos no culto, numa reunião que seja, ou então de forçar o irmão a confessar, né, seu pecado e detalhes, assim, né, para promover essa vergonha pública, porque parece que às vezes as pessoas querem usar isso como exemplo, né? Vamos fazer dessa pessoa o exemplo. Isso é um erro, tá? Não é necessário fazer isso não. Existe todo um processo, não é, até chegar lá, que é a questão da disciplina e não a exposição da pessoa à vergonha pública, tá? Isso é muito importante. Então, uma vez que passou por todo o processo da disciplina, existe uma forma para isso, não é? Essa forma, ela é bem paciente, porque ela não é imediata. Não vamos tratar o membro da igreja como se ele fosse descartável. O cara vacilou agora, tchau, tá fora daqui. Não. Haverá um trabalho longo de exortação, insistindo naquilo, não é? Comunicando à igreja que o irmão que está realmente fraco, está sofrendo, a igreja é comunicada para a oração, não é? Então isso é comunicado, tá? Porque assim como o membro quando vai fazer parte da igreja como membro comungante, ele faz uma pública profissão de fé e então publicamente ele é recebido na igreja, assim também se por acaso ele vier a sair por conta de uma vida de pecado, rejeitando o evangelho, não se arrependendo, a igreja também será comunicada, porém o pecado não será exposto ali, a questão específica, de forma nenhuma. Mas a igreja será notificada, né, já por um cuidado pastoral e também para que os irmãos sejam motivados a orar por aquele irmão que está fraco. Então, a igreja é notificada: olha, vamos continuar orando pelo irmão fulano, pela família dele, ele está muito mal, precisa realmente de ajuda dos irmãos, ele está fraco. Então, irmãos, orem, tá? Orem, peçam a Deus misericórdia. Isso acontece, entende? Então é um processo longo, não é, onde vamos insistindo até que finalmente, se esse irmão se mantiver duro em todo o processo, não é, finalmente chegará o momento onde solenemente ele será excomungado da igreja, se ele não se arrepender, se não voltar atrás, certo? Lembrando que para se tornar membro, primeiro ele passou por catequese, tirou dúvidas sobre a doutrina, sobre tudo, e prometeu, não é? Ele jurou solenemente diante da igreja que iria se comprometer com a causa de Cristo, com a sã doutrina e com a comunidade cristã. Então, basicamente, se chegou a esse nível, a esse ponto de uma excomunhão, por exemplo, é porque ele já está negando tudo aquilo que ele prometeu que iria fazer. E não quer se retratar de jeito nenhum, sendo que prometeu, não é, que iria se submeter à exortação e à disciplina da igreja, caso ele se desviasse da verdade na doutrina ou na conduta. Mas não está fazendo isso. Então chega aquilo que é de mais terrível, que é a excomunhão. E mesmo assim, em todo o processo, não há um tipo de exposição, não é, da vida particular desse irmão, dessa pessoa,
para que no fim ela seja envergonhada. Eu penso que na IPB também é assim. Essa prática de envergonhar as pessoas publicamente e de forçar a pessoa a confessar detalhes de pecados não faz parte das igrejas reformadas, tá certo? Então, é o que eu posso dizer por hora. Essa prática aí estranha, não é? Eu já presenciei em outras comunidades, né? Mas isso não é correto, não é necessário fazer uma coisa dessa, promover vergonha nesse sentido, não, né? Por isso há presbíteros na igreja para cuidar desses trabalhos, tá bom? Então, espero ter ajudado aí, meu irmão.